que a justiça, às vezes, se equivoca na concessão ou não das respostas e nós não poderemos fazê-lo. Absolutamente. Nós temos que ter um cuidado, especialmente em eleição municipal. É muito comum acontecer isso. Hoje ainda tem mais as rádios comunitárias. Cada canto tem uma rádio. Nós temos que ter atenção. Certa feita, eu era vice-presidente jurídico da AGERT, a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão. E tivemos uma demanda de uma cidade do interior, em que havia um comunicador, o programa tinha o nome dele, Programa Fulano de Tal. E, obviamente, na data aprazada, ele se afastou do programa, o programa continuou no ar. E o locutor que entrou no seu lugar: boa noite, senhoras e senhores, estou aqui substituindo Fulano de Tal, que não pode estar aqui por causa da lei eleitoral, vocês sabem, ele é candidato, tal e coisa. Todos os dias ele abria e encerrava o programa pedindo escusas, porque ali estava substituindo Fulano de Tal, mas ele volta depois, não sei o quê, se Deus quiser eleito. Acho que é isso. E eu disse ao radiodifusor: defesa? Não, vamos tentar manter a tua rádio no ar. O juiz eleitoral vai te tirar do ar por 24 horas, não sei por quanto tempo. Vamos lá tentar ver se sai por uma multa isso aí. Assim como também temos que perceber, temos que saber, quando agora começou o período eleitoral, a propaganda, os meios de comunicação deveriam esclarecer mais que não se trata de propaganda gratuita, não existe isso. Todas as emissoras mandam sua conta depois e fazem a compensação tributária. E tem uma larga discussão ainda, mas já com alguns avanços, nas emissoras de pequeno porte que usam o Simples. A posição é de que, se já usa o Simples, não tem por que ainda receber alguma coisa. Ainda é matéria que está até sub júdice. Mas não tem propaganda gratuita. E as emissoras de perfil radiojornalístico deverão fazer uma cobertura cuidadosa. Eu já tenho quero dizer isso com muita clareza, com muita tranquilidade. Eu já tenho com a RBS uma relação, claro, no meio disso eu tenho mais de 20 anos de promotoria, mas o intervalo que me liga à RBS é de 50 anos. Eu comecei com 16, depois fui para São Paulo, fiquei lá em São Paulo 3 anos, retornei, saí para ser promotor em 1980 e retornei no ano 2000 para ser, de novo, comunicador. Em todo esse período, e trabalhando diretamente nesse tipo de cobertura, nesse tipo de evento, em todo esse período, nunca recebi uma orientação, uma advertência, que não seja a do Código de Ética e Conduta que nós temos na empresa. Quem quiser, por exemplo, ter vida política, se licencia ou sai da empresa. O que não é o meu caso. O único convite que recebi foi aquele que narrei há pouco e, para mim, bastou. Certo? Aprendi um monte. Como essas ideias jamais vingariam na vida política, então eu continuo na minha, de assistente privilegiado, tentando prestar serviço. Nós já tivemos condenação a recolhimento de jornal, depois pelo TSE, e depois, aliás, pelo TRE, depois o TSE refez a circunstância, mas o jornal já tinha sido apreendido, já tinha sido recolhido. Eu não me espanto com a autorização dos programas humorísticos. Eu sou fiel à minha Constituição, censura jamais, e quem fizer algo que responda. No eleitoral, há algumas peculiaridades indispensáveis para que se evite o benefício a alguém. Isto sim. Então, vamos cumprir. Agora, eu não posso impedir
a música, o teatro, o Facebook, o Twitter, nós estamos absolutamente sem controle nesse aspecto. Uma coisa são as regras que dizem como é que eu vou poder fazer campanha nas redes sociais ou não. Outra coisa são as pessoas que estão livremente com as redes sociais à disposição. Não há mais um manual de conduta, como é que eu vou proceder. Até lhes digo algo bem recente e que me envolveu. Às sextas-feiras, eu faço pela manhã bem cedo um comentário no Bom Dia Rio Grande, na RBS TV. Até lhes digo, amanhã será sobre a dívida e esta é a minha posição aqui. Crítica ao tribunal e explicando para as pessoas o que significa a suspensão da medida liminar e tudo mais. Eu fiz há alguns dias o roteiro do impeachment, explicando que não existe pedido de impeachment. Impeachment é o pedido, é a imputação, não é impedimento, como alguns traduzem. Enfim, e fiz lá um roteiro da votação na Câmara, da votação no Senado, quando é que é quórum mínimo, quando é que é quórum qualificado, etc., etc. Nenhuma oposição ao meu comentário e nem eu fiz qualquer juízo de valor que posso fazer aqui e agora. Mas não era o caso e não faço. Eu ali tenho que me posicionar como um magistrado apresentando um tema. Muito bem. E recebi uma observação na nossa reunião. Brito, a única coisa é o seguinte, está decidido que impeachment é assunto da Globo, não é nosso. O impeachment será tratado nos espaços nacionais. Quando muito assim, vocês viram alguma alusão aos votos dos gaúchos? Sim, isso aí que tal, tudo bem. O gaúcho votou assim, votou... Na rádio, nenhum problema. Na rádio, voo livre. Na TV, veio esta observação. E é uma questão de política editorial Rede Globo e suas afiliadas. Quem trata do impeachment é a cabeça da rede. Muito tenuemente verão alguma coisa. Ninguém falou no meu conteúdo, falou no meu tema. Cada telejornal que termina, nós temos uma reunião de avaliação. Cheguei na reunião, tal coisa. Brito, tudo bem, tudo bom. Eu estava até acompanhando, o pessoal fica tuitando e mandando face, e o G1 bota o comentário no ar. Aí eu digo, como é que vai ficar o G1? Não, pode passar. Pode passar. Fez, está feito, foi para o ar, vai fielmente para o G1. Mas o tema do impeachment na TV é matéria nacional. Ótimo. Muito bem. Então, eu me esbaldo na rádio. Na rádio da meia-noite às 5, eu faço o que eu bem entendo. Mas, veja bem, não é fazer o que bem se entende. É, fundamentalmente, tentar informar as pessoas da nova legislação, prestar serviço acima de tudo, acompanhar o pleito e, finalmente, deixei o derradeiro tema, muita cautela com pesquisas. Este é um papel muito sério colocado aos comunicadores. Eu não sou o melhor intérprete de pesquisa. Como? Não. Eu não sou um estatístico, eu não tenho formação para isso. Eu preciso que me deem uma pesquisa e me ensinem seus meandros, suas entrelinhas. Não vou me arvorar a dizer tendência. Tendência disso, tendência daquilo, esta diferença multiplicando-se por não sei como se fazia naquele tempo que eu contei, da projeção, era muito comum, né? Atenção, projeção, se dava uma parcial das eleições, que demorava 5, 6 dias para apurar, e aí se dava uma parcial, totalização, e se fazia a projeção, faltando tantos votos a se manter este percentual, será vencedor fulano de tal. Isso eu cansei de fazer, cansei de ver a Guaíba fazer, a difusora, a Farroupilha, e todo mundo, salvo alguém que disparasse, me lembro da eleição do Alceu Colares. Aí eu era promotor.
Eu era promotor em São Leopoldo, onde vivo até hoje. Nunca me esqueço disso. Estávamos lá apurando a eleição em São Leopoldo, no ginásio, e o Colares chegou lá, estava visitando o Vale dos Sinos, os locais de apuração, e saiu a notícia da virada em que ele passava à frente, ali, naquele momento. Não foi ali o resultado de totalização, saiu no rádio, e ali ele fez uma manifestação, e realmente, meia hora antes, as rádios estavam dando que a eleição estava terminada com o resultado inverso. Por essas projeções, pegavam um percentual. Hoje em dia não há mais aquilo que existia, a zona da mata. Vinha o... Não, fulano de tal, o Sanchotene Felice não está eleito. Aí vinham os votos de Uruguaiana no segundo dia, e ele ganhava a eleição. Ou o Jair de Moura Calisto, lá em cima, no Noai. Hoje não tem mais isso. Os computadores vão alimentando, até devem ser alimentados desta forma. A Justiça Eleitoral deve ter esse cuidado para não ter esses fenômenos. Pois bem, as pesquisas são exatamente a preocupação que eu passo a ter. Tenho muita preocupação com pesquisa, fundamentalmente de que sejam registradas, que venham com a indicação do método aplicado, que venha o período, o universo, e mais, que os meios de comunicação sejam claros em fornecer essas informações. Não apenas dar os números frios de uma pesquisa. Eu tenho muita preocupação com pesquisa. Volto a lhes dizer, interação, informação, interatividade, né? Informação, isonomia, integridade, independência e a imparcialidade. São as palavras que são o meu norte, são a minha bússola, e tanto quanto eu possa direcionar no trabalho que realizo, assim eu farei. Ainda agora, quando eu fiz daqui, ali fora, o comentário da tarde no programa Chamada Geral com o Daniel Escola, dizendo que eu estava aqui, o que estava a acontecer, ele disse, pode então anunciar que nos próximos dias já estará no ar de novo o nosso radar eleitoral, que é uma atividade que eu desempenho. Radar eleitoral entra a qualquer momento na programação, decisão do TSE, e aí explico uma decisão também nessa medida. Nós temos pendências de uma eleição para outra, tem gente que vai ser surpreendida, quem sabe, às vésperas de convenção, de registro e tudo mais, mas é o que eu disse no começo. Eu preciso pugnar por mais justiça, por judicialização, sim, bem ao contrário do que quer o ministro Barroso, que quer devolver este comando para a política. A política vai cuidar do que lhe cabe, mas ela vai se fortalecer e vai se proteger também na judicialização. Muito melhor que os conflitos sejam dirimidos por quem, em tese, tem independência. Muito bem. Por fim, uma história de eleição com a qual eu termino, cumprindo aqui a regra dos 5 minutos que me avisaram. Foi na comarca de Estrela, eleição de 82, porque depois eu já estava em São Chico, 82. Eleição de 1982 em Estrela. Eu era promotor de Arroio do Meio, o doutor Aramis Nassif era o juiz de Estrela. Eu atendia Estrela por substituição e ele atendia Arroio do Meio também por substituição. Éramos os dois nas duas cidades. Fizemos o seguinte, olha, Arroio do Meio, nós apuramos em 2, 3 horas, está apurado. Eram poucas urnas, tudo mais. Vamos fazer a apuração em Arroio do Meio no dia do pleito, encerrado, vamos para a Estrela, durmo lá em Estrela, e na manhã seguinte fazemos a apuração de Estrela. Naquele tempo tinha... Hoje não se vê mais... Era abrir a urna, tirar a cédula, o primeiro voto, a imprensa toda. De quem é o primeiro voto? Eu até não fiz estatística se quem teve ao longo desse tempo o primeiro voto foi o que venceu, mas me lembro que tinha essa preocupação. Chegamos em Estrela à noite, quase 11 horas da noite. Os repórteres estavam lá, junto do local onde estavam sendo recolhidas as urnas de Estrela. Então, a apuração começa amanhã, a que horas vão tirar o primeiro voto?
quando o escrivão disse: olha, está tudo bem com uma questão, tem uma urna que não veio. Como é que é? Não, está toda a eleição está aí dentro para amanhã nós apurarmos, mas uma urna não veio. Era uma urna de um pequeno distrito, quase no limite da cidade, perto de Cruzeiro do Sul. E, bom, quem é o presidente? Fomos ver, vamos atrás. Eu, Aramis, 2 brigadianos, um oficial de justiça, 2 jipes, vamos atrás. Fomos até a residência do presidente da sessão eleitoral. Chegamos lá, tinha uma árvore assim no pátio, uma lâmpada pendurada, aquela fumaça assim, todo mundo em volta da mesa. E nós chegamos, vamos entrando, e o homem, conheceu o Aramis? Doutor Aramis, entre aí, venha à vontade, venha jantar com a gente, vamos fazer uma galinha com arroz aqui. Está aqui eu, o mesário, o secretário, os fiscais do partido, está tudo aqui. Sim, e a urna? A urna está ali. Ele apontou assim, se via uma porta entreaberta e uma cadeira ou uma poltrona assim, na casa. Isso aqui foi na rua. Estava lá a sessão eleitoral, a urna fechadinha, dobradinha, os envelopes com a ata, com tudo aquilo, como era no tempo da eleição em cédula. Está ali, doutor. Está ali a urna. Pois hoje é feriado, ia levar amanhã. Aí sentamos, jantamos com toda a turma, pegamos a sessão eleitoral, a urna, e, obviamente, que foi a primeira sessão que nós abrimos, foi dali que saiu o primeiro voto, um momento inesquecível da eleição de 1982 na comarca de Estrela. E mostra como é possível, sim, que haja lisura, que haja tranquilidade. Estavam os fiscais de todos os partidos. O presidente da mesa levou o seu secretário, levou os mesários e levou os fiscais dos partidos para participarem daquela janta. Estamos encerrando a eleição. A urna amanhã a gente leva. Está fechadinha ali, está com a ata, está ali coisa, boletim de urna extraído. Amanhã a gente leva para lá. E assim foi feito. Então, que a gente possa ter um pleito em que seja possível, com toda a paz e tranquilidade, levarmos a urna amanhã. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado, muito interessante a história da urna. Estamos abertos a perguntas, se alguém tiver algum questionamento. A gente sabe que a eleição é uma guerra de percepções, não? E todas as atenções hoje em dia no Brasil estão voltadas ao nível nacional, mas a vida eleitoral desse ano ela é municipal. E eu gostaria de escutar do senhor sua opinião de como despertar a atenção e aonde estará a atenção com essa situação que eu vejo como um tanto paradoxal para esse ano. Esse é o grande desafio da classe política. As pessoas estão, especialmente na área municipal, eu tenho certeza que tem pessoas que têm medo de ingressarem na política e amanhã enfrentarem uma ação de improbidade administrativa. Me lembro, ocorreu comigo, como promotor em São Chico de Paula. O prefeito locava um ônibus que todas as noites descia até a Unicinos, trazendo os estudantes de São Chico de Paula para estudar na Unicinos. E teve que enfrentar uma ação de improbidade, porque significava desvio, não era para aquilo que existia a verba, etc. E eu consegui conduzir de forma que tivesse o menor dos prejuízos possíveis. E as pessoas realmente vão ter essa dificuldade. Este é o grande desafio da eleição deste ano, na minha leitura, é convencer alguém, vamos pensar no caso do vereador, convencer alguém de que eu sou o teu representante, eu te represento sim. Vamos ouvir muito disso, eu não tenho nada a ver com essa história. Eu te represento sim, as questões do município sim,
e vais poder confiar em mim. Até para que haja novos valores surgindo, que venham novas pessoas. Há esta leitura meio apressada, a política não nos serve mais, melhor que não... Que Deus o livre. Nenhum arrepio à democracia, jamais. Jamais. Eu, sobre democracia e legalidade e constitucionalidade, eu recebi uma lição na vida, de José de Valmiro Corrêa Brito, meu saudoso pai. Meu pai era um homem de direita. Meu pai era um homem que defendia o Perac, tinha ojeriza ao Brizola. E lá em casa era um tumulto, porque a minha mãe que está com 85 anos, vivíssima, aqui pertinho de nós, na Salgado Filho, onde mora, minha mãe, se eu disser para ela que o Brizola morreu, ela vai dizer que eu estou mentindo, filho ingrato. Tá? Claro que isso é um folclore. Mas veja bem, imagina só, e o meu pai queria ver o Brizola e os trabalhistas pelas costas. Eu tinha, então, 12 para 13 anos, 1961. Legalidade. Alguém aqui sabe, eu já não pergunto nem que se lembra do prédio, alguém aqui sabe o que é um mata-borrão? Eu não. Está lá, na tela lá, mostra bem. Aqui era uma estrutura de metal, aqui uma canola para pegar, e aqui a gente prendia uma folha, está lembrando? Aqui a gente prendia uma folha de cartolina, não era cartolina, era um papel que enxugava a tinta. Por isso mata-borrão. Se escrevia com caneta tinteira, se tinha aula de caligrafia com caneta tinteira, e sobrava tinta. O excesso de tinta para evitar o borrão, se depois de escrever, se pegava esse equipamento e fazia assim. Entendeu? Ele fazia esse movimento e enxugava a tinta. Pois o Brizola mandou construir e inaugurou um prédio ali onde é o Tudo Fácil hoje. Agora foi na frente do Cine Veracruz. Depois Vitória, hoje é uma loja de lâmpadas, na esquina da Andrade Neves com a Borges. Andrade Neves com a Borges. Então tudo fácil, já foi sede da Caixa Naval. Antes de ser sede da Caixa, e antes de ser. Prendeu, estava tão feliz. Antes de ser o Tudo Fácil, foi sede da Caixa, foi... O que teve mais ali? Mas não vem ao caso. O prédio da esquina. Mas antes de ser tudo isso, era um terreno de esquina baldio do Estado, onde o Brizola mandou construir, com esta forma, um prédio de madeira e vidro. Nós estamos falando em 61. Nós estamos falando em inauguração de Brasília. Imaginem que tivesse sido alguma coisa inspirada nos desenhos de Niemeyer. E se deu a este... Era um pavilhão de exposições. Se entrava da Borges de Medeiros para ele, por uma passarela, se ingressava nele, ele tinha... Só que ele era duplo. Ele tinha também a outra parte assim. Ficava algo assim. Mata-borrão. Tinha a forma de um mata-borrão... eu te encontro aonde? No Mata-Borrão. Nunca me esqueço, eu vi uma exposição que eu vi, a exposição, em 1959, das fotos, planta, maquete do Presídio Central de Porto Alegre, que estava sendo inaugurado. Então, um presídio de excelência, com portas eletrônicas, dividindo galerias, não existia facção, não tinha que arrumar preso para botar lá para dentro. Pois é, era um presídio maravilhoso. Pois ali no Mata-Borrão, por que eu falei nisso? Eu me dei conta, eu vou dizer, foi lá no Mata-Borrão, ninguém vai entender o que eu estou dizendo. Então, está explicado. No Mata-Borrão, na legalidade,
lembrando assim rapidamente. Jânio Quadros, presidente. 25 de agosto de 61, Jânio Quadros renuncia. Puxa, eu começo uma história, puxa outra. No dia 25 de agosto de 61, eu era da banda marcial do Colégio das Dores, que usava como uniforme uma túnica vermelha, calça azul marinho, polaina branca, cap branco, focada nos fuzileiros navais. O Brizola, inclusive, era muito amigo da banda. A Neuzinha Brizola, filha dele, falecida, era a mascotezinha da banda. O colégio era só masculino. Naquele tempo tinha colégio de rapazes e colégio de moças. Mas a Neuzinha Brizola era a nossa mascote, porque o Brizola ajudou muito a banda, etc. E a banda estava em excursão no dia 25 de agosto de 61, o dia da renúncia do Jânio. Nós íamos de ônibus para o interior, chegamos em Bento Gonçalves, a Brigada Militar parou os ônibus do Colégio das Dores. Os senhores são do Colégio das Dores? Os irmãos lá, de batinho, etc. Sim. O diretor está chamando na rádio para vocês voltarem para Porto Alegre. Está tudo cancelado. Mas como assim? Nós estamos vivendo uma época que não tinha como ter notícia. Ninguém sabia o que estava acontecendo no país. Nós estamos fechados em ônibus em 1961. Não, telefonaram para cá, o comando da brigada, onde pegar vocês é para vocês voltarem. Mas por que houve? O presidente da República renunciou. Estado de sítio, confusão, não sei o quê. Voltem todos para o colégio. E aí, a gurizada disse, mas eu não vou voltar sem tocar. Nos fardamos, botamos o uniforme, tocamos. Olha só, o país em convulsão e nós em Bento Gonçalves, às 4, 5 horas da tarde, tocando. Bom, dito isto, sobe nos ônibus e vamos embora. Alguns fardados. Alguns fardados. Tá? Alguns fardados, eu entre eles. Chegamos aqui, em frente ao Monumento ao Laçador, que não era onde era mais para cá, onde estão fazendo aquela obra que nunca termina. Candidatos de Porto Alegre, resolvam esses impasses. A rocha da Lita Garibaldi e o alagadiço do viaduto Leonel Brizola. E aí, minha mãe disse, mas como viaduto Leonel Brizola? Já pode botar nome de vivo? Pois bem, paramos ali, acenda as luzes, isso aqui, e o exército. Já estava o exército todo na rua. E aí o cara olha assim para dentro do ônibus, sargento, os fuzileiros navais estão chegando. Os fuzileiros navais estariam invadindo Porto Alegre, de ônibus. Tá? Mas por que ele falou isso? Porque o Brizola estava dizendo já na sacada do Piratini. Para lembrar o fato histórico, o vice-presidente era o Jango, num tempo que não tinha chapa. Tinha chapa, mas tu votava separado. O Jango era vice na chapa do Lote, e o vice do Jânio Quadros era Milton Campos. Mas o mais votado foi o Jango. Em muitos lugares, como no Rio Grande do Sul, foi mais votado que o Jânio. Então se elegia um vice e se elegia um presidente. Não era como hoje, que o temerário foi na carona da Dilma, né? Aliás, um governo por Michel Temer não é um governo temerário? Não é um neologismo? E o governo temerário iniciou, né? Hein? Mas tudo bem. Então, o Brizola, que tinha o seu cunhado João Goulart na China, quando tudo isso aconteceu, o João Goulart estava numa visita à China. E volta para o Brasil, tu é o presidente da República, tu vai assumir. Já aqueles que acabaram por dar um golpe em 64, pretendendo fazê-lo, e muito mal inspirados na figura do Café Filho, que tinha sido vice do mandato tampão pós-Getúlio, as pessoas ficaram com essa cisma. Vice não dá. Bota lá o Auro Andrade, que era o presidente do Senado, vamos fazer alguma coisa. E não iam deixar o Jango assumir. E o Jango está viajando, está cruzando o mundo para vir para cá. E o Brizola está na Praça da Matriz. Atenção, senhores sargentos da aeronáutica, tirem os rotores dos aviões que eles querem bombardear o palácio. Atenção, já recebi aqui uma informação do meu amigo Almirante Aragão. Os fuzileiros navais vão chegar aqui no Guaíba e vão bombardear o Palácio Piratini.
Então estava essa onda de que os fuzileiros navais viriam para bombardear Porto Alegre, porque Porto Alegre estava resistindo com a legalidade, com a cadeia de rádio que ele convocou e tudo mais, sustentando aqui, ninguém vai dar golpe, vai assumir o vice que tem que assumir, a legalidade, não sei o quê, por isso o movimento da legalidade. E então o soldado lá no aeroporto Salgado Filho viu um ônibus cheio de gente de túnica vermelha, os fuzileiros navais chegaram. E a lição que eu recebi de meu pai vem aí. Um dos atos que o Brizola providenciou foi lá no Mata Borrão, que era um prédio público para estas razões. Até me lembro, o Mata Borrão tinha uma placa do CETURA, o Serviço Estadual de Turismo. Quem administrava aquele pavilhão era a área do turismo. Turismo, cultura, por aí. Era para exposições, eventos, etc. Lá, o Brizola colocou mesas para colher assinaturas de voluntários que quisessem lutar pela legalidade. E já a Taurus e a Rossi, naquele tempo, os caras da Taurus e da Rossi não desviavam o revólver lá da fábrica, como estourou há poucos dias, né? Naquele tempo, o revólver tinha a numeração, tudo isso. A Taurus e a Rossi entupindo o Palácio Piratini de revólver, chegava na janela do Piratini e o Brizola entregava na tua mão o revólver. Mas fazia a inscrição, mas como toda Revolução Brasileira, não sai um traque. É toda a história. Tá? Aí vamos falar da Revolução Farroupilha, bom, aí é outra briga. Eu quero dizer que a Revolução Farroupilha foi uma revolução da Farsul, não foi do MST. Depois nós conversamos. Muito bem. Né? Pô, a ata de Ponche Verde, o armistício de Ponche Verde, é uma entrega de terra, animais, não sei o quê, papapá, e até hoje não explicaram o lance lá de Porongos, quando aniquilaram com os negros. E ainda botaram no hino, povo que não tem virtude acaba por terminar escravo. Quer dizer que os negros não tinham virtude, por isso foram escravos. Esta é a revolução escravagista. Mas depois, esse é um outro debate. Senão vamos deixar para setembro para sacudir bem. Bom, lá no Mata Borrão estão voluntários assinando para se alinharem. Lembra que eu disse que meu pai era de extrema-direita, meu pai era contra o Brizola, tinha esta linha dura. Eu olho, nós morávamos na Salgado Filho, eu olho e vejo o meu pai vindo para casa, atravessando a Borges e vindo para Salgado Filho, saindo do Mata Borrão. Quando ele chegou em casa, eu digo, ô pai, me dá uma explicação. Eu preciso me entender. A mãe fala do Brizola, do PTB, do Jango, não sei o que, tal coisa, e tu discute e briga. Agora te vejo saindo lá do Mata Borrão. O que tu foi fazer lá? Fui lá assinar como voluntário. Eu e a minha turma do tiro de guerra, o tiro 4. O CPOR de hoje, o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, havia antes os tiros de guerra. O tiro 4 até hoje existe, lá perto da Hípica, tem lá umas coisas do tiro 4. O pessoal fazia tiro de guerra. Era o curso que fazia para ser oficial da reserva. E assim tinha sido o serviço militar do meu pai. Meu pai e a turma dele, a turma de 1915, meu pai era de 1915, a turma dele, do tiro de 4, foram todos lá assinar como voluntários. Aí o meu pai chegou e contou isso. Eu digo, mas eu continuo sem entender, entendendo cada vez menos. E ele me deu a maior lição de direito, justiça e segurança jurídica que eu tive na vida. Meu filho, eu detesto o Brizola e muito mais o Jango. Mas não tem nada. A Constituição do meu país diz que ele é o presidente da República e ele vai tomar posse, nem que com isso tenha que levar meu sangue. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Brito. Nós agradecemos, então, as participações do Dr. Cláudio Brito, de Gabriel Fuscaldo, neste 3º Congresso Nacional de Direito Eleitoral. Nossos trabalhos deste primeiro dia do Congresso estão encerrados. Retornaremos amanhã às 8h30 com o tema Redes Sociais. Um bom final de tarde e uma boa noite a todos.